Olá, olá povo do Brasil, do mundo, nós estamos aqui para a primeira transmissão ao vivo no canal da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco, que nós aqui no Brasil, com muito carinho, chamamos Economia de Francisco e Clara. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é sênior da Economia de Francisco, Paulo Groppo, que vai dar sequência a um belo caminho formativo que ele, juntamente da professora Elisabetta Basile, da Valentina Cativelli, do Maurício Pizzolo, tem feito conosco enquanto formação na aldeia Agricultura e Justiça. Passo a palavra para a Amanda, que vai nos contextualizar no tema. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado por estarem conosco hoje. O tema da nossa webinar hoje é Em Direção ao Neocolonialismo Digital. A organização de documentos como a Convenção da Diversidade Biológica, CBD, e do Protocolo de Nagoya, bem como de grandes eventos com foco em sustentabilidade, como a Eco 92, trouxeram esperança para a utilização equitativa e justa de recursos naturais e genéticos para a produção e segurança alimentar em contexto mundial. Porém, o feitiço virou contra o feiticeiro. A apropriação do material genético por grandes corporações, há anos cultivado por comunidades tradicionais, tornou, na verdade, a produção alimentar um negócio muito lucrativo, mas para poucos. Lília. Para discutir esse tema conosco. Para discutir esse tema conosco hoje, temos Paulo Groppo. Paulo Groppo é engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado no Instituto Nacional Agronômico de Paris-Grignon. Trabalhou no Centro de Desenvolvimento da OCDE e na FAO por mais de 30 anos. Especialista em reforma agrária, agricultura familiar, desenvolvimento espacial e conflitos relacionados à terra. Foi editor da revista Reforma Agrária da FAO, Assentamentos e Cooperativas, de 92 a 2006, e publicou os livros Meine Rosse, Libambus, sobre questões e conflitos ambientais e apropriação de terra, Amaná, biografia profissional e De Quem é a Terra, com Irene Guida. Agora eu passo a palavra para o grupo. Muito bom dia, colegas, amigos, pessoal todos ouvindo, participando, interagindo nessa terceira sessão que vamos fazer hoje. É bom, primeiro, lembrar que eu sou italiano, sou nordestino da Itália, ou seja, meu português é feito de maneira um pouco artesanal, devido que aprendi graças aos projetos que com a FAO conseguimos implementar nos países lusófonos, começando pelo Brasil, em torno dos temas que a Lilian acaba de dar, reforma agrária, agricultura familiar, o direito das mulheres à terra, etc, etc. De fato, o caminho que, junto com a Elisabetta, fizemos como proposição para a aldeia Agricultura e Justiça, é um caminho histórico, começando geralmente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, para fornecer para vocês, pessoal todo, participando da iniciativa Economia do Francisco, os elementos para compreender as origens das grandes crises, que podemos separar em três momentos cronológicos bem claros. A primeira sessão foi em torno da crise agrária, foi a criação do mercado único, onde foram obrigados de competir agriculturas com produtividades altamente diferentes, ou seja, em condições muito assimétricas em termos de poder, seja entre o norte, o sul, este e oeste. A transformação mesma do papel dos agricultores, o que era o camponês 100 anos atrás, pessoal que conhecia o território, conhecia o material vegetal, os animais, os climas, etc., em, de fato, operário de um sistema de grande distribuição e do agribusiness que está submetendo ele de maneira cada dia mais violenta. Na segunda sessão, tratamos mais do tema da crise ambiental, que começou por causa da necessidade desse modelo capitalista de manter alta taxa de lucro nas suas inversões produtivas. E hoje em dia, vamos tocar o terceiro momento, chamamos junto como de neocolonialismo digital.
é um caminho, porque, de fato, é uma temática ainda jovens, também para mim, aberta. Os elementos que eu tenho à disposição dão-me para pensar que o ano que vem será muito mais evidente para o público inteiro o que está acontecendo nessa terceira área de trabalho. A ideia de propor um caminho histórico, de fato, era para lembrar como a construção desse mundo tão violento em contra dos recursos naturais, em contra dos pequenos produtores, das comunidades indígenas e das mulheres do campo, de fato, levou um tempo. Foi uma construção progressiva, com muitos meios financeiros, com uma narrativa que foi construída pouco a pouco, mas de maneira muito coerente, para conseguir convencer o pessoal todo, pertencente ou não ao setor agropecuário, da vontade de um sistema baseado na economia neoliberal, no individualismo, na desaparição do serviço do Estado e deixar todo ao Deus mercado como a forma melhor para alocar recursos. Bom, a dimensão temporal é muito importante porque, de fato, dá um pouco uma ideia da quantidade de recurso temporal que nós também vamos ter que colocar dentro da reflexão e para a construção de uma proposta para a economia do futuro. Ou seja, não vai ser, evidentemente, somente os poucos meses da iniciativa Economia de Francisco que vai ser suficiente. Por sorte que, no caso do mundo lusófono, em particular, o grupo brasileiro tem ciência dessa complexidade, da necessidade de ir conhecendo mais e de maneira mais detenida esses mecanismos, mas também de ir construindo, pouco a pouco, uma narrativa que seja coerente para contrarrestar um pouco a violência do mundo que estamos enfrentando. A sessão de hoje eu vou tratar de limitar a minha intervenção a 35 minutos por aí, para deixar depois um espaço aberto para intervenções, perguntas, etc. Começamos partilhando a apresentação. Bom, aqui em direção ao neocolonialismo digital. Agora, a primeira coisa é que temos que ter clareza nos conceitos que estamos usando, né? E nesse caso, o que entendemos por colonialismo. Usando a interpretação da mais conhecida enciclopédia italiana, eu fui pesquisar lá e a definição que eu encontrei é de a ocupação e exploração territorial realizada pela força pelas potências europeias contra o povo considerado atrasado ou selvagem. Falamos do neocolonialismo porque, de fato, vamos rumo a uma forma diferente dessa ocupação e exploração. Eu vou partilhando duas grandes épocas. A primeira, que chamei da Era do Sonho. Para entender esse novo ataque, que chamamos de neocolonialismo digital, acho que o melhor momento é começar porque foi a Conferência Mundial, a Cúpula da Terra de 92 no Rio. De fato, que ainda estavam naquela época que eu chamei da Era do Sonho, convencidos de que após a Guerra Fria, a construção de um mundo diferente, mais pacífico e tolerante havia começado. A vitória que estava sendo preparada para os demócratas, liderada por Bill Clinton nos Estados Unidos, foi um sinal de mudança de rumo no começo dos anos 90. Enquanto, para nós, a altura do Tratado de Maastricht nos tornou europeus para todos os efeitos, ou assim, pelo menos, acreditamos. E mais ao sul, um acordo de paz colocou um fim à longa guerra civil em Moçambique. Então, foi um ano importante em positivo. Mas é bom lembrar também que o que não queríamos ver, ou seja, que tudo isso era apenas aparência. A invasão do Iraque data apenas do ano anterior, de 91, assim como a dissolução da Iugoslávia, que foi data dos anos 90, e o início das diversas guerras locais, em Eslovênia, em Croácia, em Bósnia e Herzegovina, etc., etc. A guerra, ainda hoje,
que continua entre a Armênia e o Azerbaijão, a guerra civil que continuou na Argélia. E assim, no caso particular nosso aqui na Itália, foi aquele ano, 92, quando aconteceram os massacres de Via Capace e Via D'Amelio, que eliminaram os juízes Falcone e Borsellino, que eram orgulhosos antagonistas do poder mafioso. O ano 92 terminou com uma nova operação militar americana na Somália. Tudo isso para dizer que, como acontece com frequência, nós vimos o que queríamos ver, ou talvez o que a mídia dominante havia imposto como narrativa oficial. A CUP foi parte dessa narrativa, dessa construção de uma narrativa dominante. Foi quando foi assinada a Convenção da Diversidade Biológica, a CBD em inglês ou CDB em português. Eram ainda anos quando as palavras-chave nesse mundo ambiental era biodiversidade, e quando ainda não tínhamos essa nova religião dos serviços ecossistêmicos, tema que tratamos na seção 2, como 3 eram os objetivos declarados da Convenção da CBD. O primeiro, está escrito aí, a conservação da diversidade biológica. O segundo, o sustentável dos seus componentes. E terceiro, a partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes do recurso genético. Ou seja, com uma construção aparentemente muito aberta, transparente e democrática. Foi uma conferência essencialmente de governo, com uma limitada participação da sociedade civil e ainda mais limitada participação do setor privado. A cúpula da Terra foi muito importante também por um impulso que ela deu, particularmente a minha organização, a FAO, de lançar um processo que culminou no ano 2001, graças ao esforço desse homem, desse espanhol, querido amigo Pepe Esquinas, com o que se tornaria como o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para alimentação e agricultura. Como está escrito aí, de fato, começou-se a falar dos direitos dos agricultores. E, de fato, o papel que os agricultores, seja de forma coletiva, seja de forma individual, assumiram na história toda para manter, preservar, melhorar, transformar e disponibilizar recursos. E, de fato, é a partir daquele momento que começamos a falar de direito dos agricultores. Evidentemente que levou um tempo para que esse tipo de tratado seja ratificado por parte dos países, mas, enquanto isso, os princípios inovadores passaram pela porta da frente, afirmando, em particular, o papel-chave desses agricultores, mulheres e homens, dentro do que é a conservação, transformação e disponibilização de recursos fitogenéticos. É bom insistir em um aspecto muito particular do que foi esse tratado, porque era um tema que até 10 anos antes não era parte da agenda da FAO. E foi esse homem, o Pepe Esquinas, que conseguiu convencer o diretor-geral a colocar recursos humanos e financeiros à disposição para começar a abrir essa temática dentro da organização. Mas, evidentemente, a força que a FAO tinha não era tão forte para convencer os países inteiros da vontade dessa iniciativa. E o Pepe teve a sorte ou a inteligência de aproveitar de uma visita que a sua mãe fez em Roma e da vontade da mãe católica de ir na sessão da quarta-feira do Vaticano, do Papa, para dizer, olha, esse homem, o Papa, é quem pode nos ajudar ao nível mundial para que esse tratado possa ser aprovado e depois implementado. Conseguiu parar toda a maquinária vaticana e aproveitou do Papa Wojtyła para dizer: meu nome é Pepe Esquinas, o homem da FAO está tratando de puxar esse tema do direito do recurso fitogenético, etc., etc.
pode imaginar o guarda, né, que estavam lá, que se preocuparam imediatamente com o que estava acontecendo, mas foi o Papa que disse: calma, pessoal, quero ouvir o que esse senhor está dizendo. E deixou o Pepe falar. E, no fim, ele disse, olha, chamou um dos cardinais, acho que foi o cardeal Echegaray, para dizer, olha, você vai trabalhar junto com a FAO, com o Pepe Esquinas, com o programa dele, e vamos ver como Vaticano, podemos ajudar nisso. E foi, de fato, a força da diplomacia do Vaticano que conseguiu dar um empurrão político muito forte para que o tratado seja, primeiro, assinado e depois convertido em programa por parte da maioria dos países. Isso é um sinal importante porque, de fato, nós estamos um pouco nesse mesmo tipo de processo atualmente. Em 2001, começa a se falar dos direitos dos agricultores e, de fato, a sociedade civil começa a se organizar, encontrou uma abertura dentro da mesma FAO para poder lançar uma discussão em torno, em 2004, como Right to Food Guidelines, as diretrizes do direito à alimentação. Foi um processo que teve um consenso muito amplo, processo colaborativo e adotado por unanimidade por todos os Estados-membros da FAO. De fato, foi a partir de lá que voltou-se a falar da questão fundiária, do direito à terra e da reforma agrária. Assim que, com essa trilha lançada nos anos anteriores, 2 anos depois, em 2006, em Porto Alegre, conseguimos organizar, com o empurrão de somente 2 países, Brasil e Filipinas, uma segunda conferência internacional sobre a reforma agrária e o desenvolvimento rural, em inglês, ICARD. É importante porque a última vez que a FAO tinha conseguido o apoio político para falar do tema da reforma agrária, tema que é político pela sua natureza, foi em 79, no ano anterior da chegada ao poder do mundo neoliberal. Assim que voltar a colocar dentro de uma agência importante como a FAO a questão da reforma agrária foi um momento muito importante, sobretudo porque foi um momento de diálogo, de abertura aos movimentos sociais, que evidentemente gostou a um conjunto de países, a um conjunto de forças políticas, mas não gostou, evidentemente, a um conjunto de outros países e forças econômicas que eram em contra disso. Banco Mundial, Fundo Monetário, Estados Unidos, União Europeia, etc. Foi uma situação muito tensa. De fato, o que você pode encontrar escrito, né, na declaração final, que não é nada revolucionário, né? É democrático, um reconhecimento da importância que tem essa questão da reforma agrária, mas, de fato, as forças do Norte conseguiram impedir qualquer programa de implementação dos princípios votados na declaração final. Ou seja, estávamos já, era uma coisa conhecida por nós, dentro de uma batalha política entre algumas forças, movimento camponês, por um lado, e força política e econômica, por outro lado, liderada pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário, etc., de tocar esses temas fora ou dentro do paradigma de uma economia de mercado. Nossa ideia era que o mercado, o papel do Estado é muito importante também. É fundamental que seja tratado essa questão fundiária dentro do processo de diálogo, de negociação, de concertação entre os atores e, sobretudo, coisa que começamos a colocar no debate naquela época, a questão das grandes assimetrias de poder, que já nós discutimos na primeira sessão de nosso webinar, mas colocamos no público da FAO, das Nações Unidas, durante essas conferências. Ou seja, não é suficiente lançar processos participativos de diálogo, é importante declarar politicamente a vontade de ir atacando as assimetrias de poder, porque um diálogo
participativo, que seja assimétrico, dá somente, no fundo, um resultado que é assimétrico. Ou seja, quem tem vai ganhar mais, quem não tem não vai ter nada. E, finalmente, chegamos no ano 2010, que depois de praticamente de 8 anos de discussões e negociações a partir da CBD de 92, foi assinado o Protocolo de Nagoya, em inglês é em ABS, que trata do tema do acesso e compartilhamento dos benefícios. Que é o problema-chave em toda a questão do recurso genético e recursos ambientais. Ou seja, reconhecer que os países, as comunidades, os agricultores, homens, mulheres, etc., têm um direito histórico pelo papel que eles desempenharam e continuam desempenhando de manutenção, de conservação, de melhoramento desse patrimônio. E esse é um primeiro tema mais de direito. E o segundo, mais econômico, é dizer, se alguém vai ter direito de aceder a esse recurso e transformar e fazer novos produtos, vai ter lucro no mercado, é bom que uma parte desses benefícios seja devolta aos agricultores, aos países. E, de fato, a ideia do Protocolo de Nagoya era para tratar esse ponto. Foi outra discussão muito complicada, levou depois 4 anos para passar a entrar em vigor, mas a partir de lá, de fato, de quando podíamos sonhar que uma era do sonho estava começando a dar resultados concretos, de fato, já tínhamos entrado dentro do que eu chamo da era da desilusão. O sinal mais evidente dessa desilusão foi em 2012, 20 anos depois da cúpula da Terra do Rio, que, de fato, resultou, o que eu coloquei lá no título, como a evidência mesma da captura corporativa da ONU por parte do setor privado. Tanto no 92 foi uma cúpula de governos, de chefes de Estado, de presidentes, com participação limitada da sociedade civil e ainda mais limitada do setor privado, quanto a Rio+20 foi exatamente o oposto. Mais de 2.700 representantes do setor privado foram lá, ocupando todos os espaços, todos os hotéis, todo o lugar onde tinha algum tipo de evento, seja nos mídias, seja na discussão nas embaixadas, etc., etc., para fazer seu trabalho de lobbying político. E fizeram bem, junto com tanto político como com o setor dos bancos. E o resultado foi que, quando você lê os documentos finais, os documentos públicos da Rio+20, o que eu coloquei lá, o resultado foi que os bancos, os políticos e as multinacionais estavam falando a mesma língua acerca do tema do ambiente. Tem alguém que participava, veja lá dentro na slide, algum dos 200 entidades do setor privado resumida dentro do que é o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o WBCSD. E, por outro lado, todo quem não participa, não teve possibilidade de fazer ouvir sua voz, ou seja, o mundo das comunidades, das ONGs, dos movimentos sociais, etc., etc. Ou seja, 2012 é a evidência mesmo que a discussão da financiarização da natureza é mundial. Quem participou na segunda sessão sobre o tema da crise ambiental provavelmente lembra que eu recordei como, a partir de 2005, foi lançado o Millennium Ecosystem Millennium Assessment, que foi, de fato, o documento que lançou essa nova religião, que é a religião dos serviços ecossistêmicos, que de fato eliminava progressivamente toda a discussão, todo o vocabulário em torno da biodiversidade, para passar a um vocabulário de tipo novo, onde de fato era um câmbio de paradigma filosófico chave que estamos vivendo atualmente cada dia mais, passando de um paradigma onde a relação dos seres humanos com a natureza era através do que nós chamamos do bem comum, a um relacionamento diferente que é
nós, seres humanos, vamos tirando da natureza o que é bom para nós. Ou seja, nós, de fato, assumimos um papel protagônico de mandar acima dos recursos naturais e aquele serviço que nós estamos usando para fins econômicos, financeiros nosso, para lucro, fundamentalmente, vamos dar um preço. É fundamental criar todo de uma narrativa de algoritmo, de universidade, descentralizado, preços a pedaço dos ecossistemas. A ignorância nossa na compreensão da complexidade do meio ambiente nos levou, nos está levando a considerar, a separar o que é um sistema nas suas componentes individuais e dar um preço a algumas delas e vender no mercado esse serviço. Falamos também do que foi a cumbre de Kyoto, em 97, quando foi colocado o princípio da compensação, que de fato faz que hoje em dia o setor privado pode destruir a natureza, tanto no norte como no sul, porque pode compensar com ações de outro tipo em outros lugares. De fato, foi uma construção progressiva, mas com um objetivo muito claro de dominação da natureza. O problema central que o protocolo de Nagoya de 2010 queria resolver era um pouco concretamente como vamos fazer o mecanismo de pedir a autorização de ceder os recursos genéticos e depois como partilhar as informações e finalmente os benefícios. E foi criado o que aparece aí na direita da slide, esse compliance mechanism com uma terminologia, evidentemente, que é muito participativa, que tem todas as palavras-chave para que seja colocado à disposição do grande público, o prior informed consent, ou seja, a informação prévia que vai ser recolhida a partir dos atores locais, depois vai ter uma negociação, e a partir de lá uma licença é emitida. Essa licença é publicada no Clearing House do ABS, vai ter depois um certificado de conformidade internacionalmente reconhecido, e, finalmente, a partir de lá é possível ter acesso aos recursos genéticos. E finalmente, uma vez que os recursos são acedidos, no fim, todo o processo termina com a comunicação das informações às autoridades nacionais. A partir de lá, o ator, Estado ou setor privado que tem acesso a esses recursos vai começar a transformação desses genes em um produto final, que pode ser um perfume, que pode ser produto para a indústria farmacêutica, etc. etc. De fato, a teoria diz que, uma vez que o produto final é colocado à venda, deveria ter uma capacidade de avaliar quanto foi a importância do recurso genético originário e quanto a importância do trabalho de transformação e de elaboração do produto final. E, dessa maneira, em porcentagem, vai ser partilhar os benefícios. Finalmente, 10 anos depois do protocolo de Nagoya, temos muito poucos casos que tenham chegado até o fim do processo. E toda essa parafernália demonstrou-se ser muito pesada, muito complicada e, de fato, com muito pouco interesse por parte do setor privado de entrar dentro desse mecanismo. E foi, efetivamente, a partir dos primeiros casos de utilização do mecanismo do protocolo de Nagoya que continuou na sua evolução e começou a se dar conta de uma coisa que, na época, no 92, quando a CBD foi assinada, não era muito clara para ninguém, honestamente. Ou seja, o que chamamos DSI em inglês, em português, a tradução foi informação da sequência digital. Ou seja, o ADN digital, que é o que finalmente
é o que importa para quem quer utilizar esse material genético. E dentro, na CBD, não tinha uma regulamentação, nem sequer uma definição muito clara do que era essa sequência digital informatizada, ou seja, o ADN digital. E aí começaram o problema que são, até hoje, problema muito quente, muito aberto no debate mundial. O setor privado criou outro mecanismo para o lobby, complementar àquele que eu mostrei anteriormente, chamado de ICC. E a posição de ICC, que quem está negociando em nome do setor privado, junto com Nações Unidas e com demais atores, é que a DSI não está dentro do escopo da CBD. Porque a definição de recurso genético se relaciona com material genético e não com informações abstratas, como é o caso da DSI, que é informação de sequência digital. Ampliar o escopo da CBD para incluir também a DSI, de fato, obrigaria a reabrir toda a negociação da CBD. Ele acha, o setor privado, que a inclusão do DSI dentro da CBD, de fato, seria um problema a mais e não ajudaria em nada a alcançar os objetivos da CBD. Se a DSI fosse incluída na CBD, muito concretamente, a ABS, ou seja, a partilha dos benefícios do uso do material genético, seria aplicada a todos o procedimento. Porque, de fato, o dinheiro verdadeiro, tudo que a indústria farmacêutica, da cosmética está fazendo como dinheiro, de fato vamos partilhar, sim ou não? Assim que o grande problema passa a ser como podemos obter essa sequência de informação digital. O mecanismo mais óbvio seria através da CBD, da Convenção para a Biodiversidade, e o Protocolo de Nagoya de 2010. Essa é a posição, vamos dizer, dos países mais democráticos, mais avançados. Um segundo mecanismo é aquele que já está funcionando normalmente, da biopirataria. Concretamente, você vai na floresta amazônica, pode escanear o material genético, upload na base de dados e depois recombinar e fazer qualquer coisa. E vai ser muito difícil, se não impossível, detectar a origem principal daquele material. Terceira possibilidade é através dos bancos de genes. Agora, o ICC, a posição do setor privado até hoje é que ele não deseja usar o mecanismo ABS. Ou seja, um ponto de partida nessa negociação é que o setor privado não quer pagar nada pelo recurso genético que ele está se apropriando. Evidentemente, ele não pode dizer que está em favor da biopirataria, mesmo que a biopirataria é uma preocupação crescente hoje em dia. E assim que a tensão cada dia mais vai acima da terceira possibilidade, ou seja, o banco de genes. E esse tema vamos entrar mais na próxima slide, porque faz parte de uma estratégia mais ampla. Mas lembra a importância que tem o banco de genes nesse negócio. Foi o ano passado quando mudou a direção geral da FAO. Saiu o diretor-geral brasileiro e entrou o novo diretor-geral, mas sendo um mecanismo novo que somente foi utilizado pela primeira eleição do Graziano 9 anos atrás, de fato, os primeiros meses da saída do diretor-geral anterior e a entrada do novo é um pouco um interregnum, muito pouco claro quem está mandando dentro da organização. Foi esse o período que foi usado para essa nova aliança de ação alimentar, que em inglês chamamos de Food Action Alliance, que foi criada a partir do Fórum de Davos, ou seja, essencialmente um fórum de neoliberais, onde participam a agência das Nações Unidas e onde está cada dia mais participando algumas grandes ONGs que já são conhecidas em inglês como bingo,
big NGOs. A ideia foi de lançar uma cúpula mundial dos sistemas alimentários, que razoavelmente, em condições normais, teria que ser feita, organizada por parte da FAO, porque esse é o tema, é o mandato que tem a FAO. Mas, lançando essa ideia no mês de julho do ano passado, foi possível, convencendo o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres, que o tema era tão importante que não podia ser deixado na mão de uma agência específica, técnica, como a FAO. Assim que a ideia do summit, da cúpula, foi acordada para ser realizada normalmente, dependendo do Covid, no ano que vem em Nova York. Bom, as pessoas mais inocentes nessas discussões poderiam considerar que é uma boa oportunidade para falar das cadeias alimentares, de falar de muitas coisas que têm a ver com, não somente com a alimentação, mas também com agricultura biológica, com muitas coisas desse tipo. Mas, de fato, sorte que temos pessoas que estão analisando o que está acontecendo detrás, né? Quais são os cenários verdadeiros. E a impressão que temos que tem 3 áreas principais de lobby. O primeiro que é essa organização dessa cúpula em Nova York, porque é onde o setor privado tem uma capacidade comprovada de fazer lobby muito mais forte que em qualquer outro lugar. O objetivo dessa cúpula é uma mudança no multilateralismo das Nações Unidas, com o fim de tornar o setor privado como o principal interlocutor da ONU. Lembro que as Nações Unidas nasceu como organização de países membros, ou seja, países representados pelos seus governos. Hoje em dia, a lógica é que são os governos que definem a prioridade de ação das agências das Nações Unidas, vão negociando dentro de relações de força, de uma simetria de poder que existe, mas são governos. A ideia que tem o grande do setor privado é de fato dizer, Nações Unidas sem o dinheiro do setor privado hoje em dia não vai por lado nenhum. Assim que chegou o momento que seja reconhecido formalmente o papel chave que tem o setor privado na interlocução com Nações Unidas. Já temos visto exemplos nesse ano, durante o tema da Covid, a influência que tem o setor privado dentro da OMS. O mesmo acontece dentro da FAO com o Codex Alimentários, que de fato são as grandes empresas, o grande agribusiness mundial que vai definindo as características dos produtos do que nós, no fim da conta, podemos comer. Assim que esse é o grande objetivo político. O segundo é de reformar o sistema dos Centros de Pesquisa Agronômica, o CGIAR. A razão última é porque os bancos de genes estão dentro das competências do Centro CGIAR. Hoje em dia, os centros CGIAR não estão funcionando muito bem. É uma realidade, ou seja, uma reforma daquele sistema considerada necessária por parte de todos os atores, mas a proposta que está começando a ser conhecida por parte do setor privado é de reformar para assumir o controle dos centros. Evidentemente, detrás tem sempre a ideia de colocar à disposição o recurso financeiro necessário, porque, como dizemos na primeira sessão, no primeiro webinar, hoje em dia, praticamente a totalidade da pesquisa, da investigação agrícola é feita por parte do setor privado, porque o custo de criação de novas variedades, falamos de centenas de milhões de dólares, que hoje em dia praticamente não tem sistema público de pesquisa e investigação que possa assumir sozinho esses custos. Assim que o mecanismo é sempre o mesmo. Nós colocamos à disposição o dinheiro, mas pretendemos ter um papel protagônico na direção dos centros e no controle dos bancos de genes. Terceiro, devido a que essa sequência de informática digital, o ADN digital, vai produzir uma quantidade enorme de Big Data, evidentemente, a proposta de criar
outro centro, outro mecanismo, Conselho Digital Internacional de Alimentos e Agricultura, que seria responsável para gerenciar essa enorme massa de dados digitais e a DSI. Evidentemente que o Google, esse tipo de companhia, está se propondo para esse tipo de controle. Resumindo, a cúpula fornece a estrutura, o CGIAR, o Banco Genes, é o mecanismo de entrega, de fato é a matéria-prima, os genes que pode se acceder sem passar pelo mecanismo de Nagoya. E terceiro, o Big Data é o produto, todo controlado pelo setor privado. Uma aplicação muito concreta, com uma doença que você conhece bem, o paludismo. Essa vontade declarada publicamente por parte do Bill Gates de encontrar uma vacina em contra da malária dentro de uma geração. Ele quer colocar seu nome, contra a poliomielite e segundo, mais importante no tema da malária. Porque a ideia de fundo a religião é que a indústria farmacêutica vai poder encontrar a solução desse problema a partir de produtos de síntese produzidos no seu laboratório. E, evidentemente, o produto de síntese é uma síntese de uma série de material de recurso genético que tem que se originar por algum lado. A questão começa com 2.000 anos atrás, quando os chineses começaram a cultivar e usar a Artemisia annua no combate à malária. Funcionou. Foi por isso que, durante a guerra do Vietnã, os Vietcong usaram muito, porque não tinha recurso, não tinha outra forma para combater o paludismo, utilizaram a Artemisia annua, que foi aconselhada pelos conselheiros chineses. E também, depois do Vietnã, começou a ser cultivada na África, junto com uma variedade local de Artemisia afra, é uma planta indígena endêmica, conhecida pelos povos indígenas locais. Bom, a grande vantagem que tem a desvantagem foi que a Artemisia não agrada os gigantes farmacêuticos, porque, evidentemente, se é possível combater um problema mundial como a malária através de mecanismos naturais, todo o problema do lucro e da inversão do capital financeiro que continuamente está procurando onde colocar seu recurso, não teria sentido. Bill Gates, através da sua fundação, chegou a isolar, participar no isolamento de uma componente dentro da planta da Artemisia, que foi patentado para produzir uma série de tratamentos específicos, chamado de ACT. Os resultados, até hoje, do tratamento ACT contra a malária são mistos, não são muito bons. E, pelo contrário, foram feitos alguns testes, não muito, porque não tem recurso, não tem instituições, ou os especialistas que querem trabalhar com a Artemisia encontram muita dificuldade, mas onde foram feitos esse teste, a Artemisia demonstrou, usada como infusões, como um chá, de fato, de ter resultado muito mais positivo e praticamente sem efeito secundário. A vantagem é que é uma planta endêmica na África que pode ser produzida e mantida por parte de qualquer família de agricultores, uma ou duas plantas fora da casa deles, e pode usar tomando um chá como infusão preventiva para evitar o problema. Evidentemente que a indústria farmacêutica não se limitou a eliminar o financiamento para as universidades que trabalhavam com a Artemisia, mas também fizeram pressão acima da OMS. A pressão foi tão forte que levou essa última agência a não recomendar a Artemisia na luta contra a malária, confirmando assim que quem realmente é o gestor dessa agência é o setor privado. Hoje em dia sabemos, por um lado, é a China, por seus interesses políticos e estratégicos, e por outro lado é o setor privado. Mas o ponto-chave é que
com uma vacina em contra da malária, pode fazer bilhões de benefícios em dólares, não em reais. E se o tratamento é feito a partir de plantas endêmicas a custo zero, evidentemente podem entender que estamos realmente diametralmente oposto. Como se chama? Vandana Shiva, em um dos seus livros recentes, nos está lembrando que, de fato, já existem as empresas, como o caso dessa empresa Evogen do Israel, ou outra, a DeepSeek, que estão, de fato, já patentando um programa para ler o genoma da planta. Ou seja, você pode ir lá na Amazônia, fazer um scanner da planta ou do gene que você está precisando, e depois, com esse programa, eles já têm assinado um acordo com a Monsanto, concedendo o direito exclusivo a toda uma série de genes identificados por eles. Ou seja, é uma nova perspectiva de mercado para o setor tecnológico, de fato, sempre aproveitando dos recursos genéticos que existem lá nos países, e sem, evidentemente, pagar nada. A Syngenta, mesma coisa, já está vendendo acesso a dados genéticos sequenciados de semente proveniente dos bancos de genes, que faz parte de um dos 3 objetivos que o setor privado hoje em dia está procurando. Ou seja, o mundo, de fato, é como a mesma coisa que está acontecendo no mundo agrícola. O produtor é pago cada dia menos, o benefício, o lucro vai com o setor transformador, com o agribusiness e com a grande distribuição organizada, e nós, consumidores finais, pagamos preço elevado por produtos que, de fato, são lucro para o setor industrial. Mesma coisa está acontecendo com o setor genético, e são, de fato, produtos que vão muito no setor do medicamento e setor da cosmética feminina e, hoje em dia, cada dia mais masculina. Passar de uma lógica do protocolo de Nagoya a uma lógica de DNA digital, ADN digital, de fato, significa desrespeitar ou ignorar tudo sobre os direitos dos camponeses, das comunidades, etc. Evidentemente, o que vai desaparecendo é a ideia de partilhar os benefícios, que ficaria, essencialmente, somente com a indústria farmacêutica. Isso é porque o controle do ADN digital é a chave do futuro. E, de fato, o ADN digital, hoje em dia, se você vai pesquisando no Google, vai encontrar que não é somente dentro do mundo agrário, genético ou ambiental, mas tem outros setores, evidentemente, que tem muito a ver com a saúde também humana. Assim que um conjunto de outros argumentos está sendo colocado nessa nova narrativa para apoiar a ideia que, com a nova tecnologia, podemos aceder rapidamente ao ADN digital e vão acelerar a produção de medicamentos que vão ser beneficiosos para todos, para enfermidades permanentes que nós temos. De fato, é uma narração que está sendo construída para justificar o feito de desrespeitar direitos. Conclusão, o Covid foi um exemplo muito clássico do que estamos fazendo nós como seres humanos a partir dessa prosopopeia de dominar os recursos naturais. Quero lembrar que a FAO, já em 2006, tinha colocado um artigo do Departamento das Florestas, na revista Una Silva, um artigo que anunciava o perigo que esse desmatamento progressivo em zonas de floresta primária podia ter em matéria de provocar o encontro entre espécies animais e humanas para trocar vírus desconhecidos, no caso da família do corona. Hoje em dia, sabemos que o Covid-19 vem essencialmente de um problema do desmatamento no Sudeste Asiático, Indonésia, etc. Mas, de fato, já temos prova também dos outros coronavírus no começo dos anos 2000, que também, na África, nesse caso, foram encontrados
a partir do momento que fomos nós, seres humanos, a desmatar e constringir os animais dentro de habitat cada dia mais limitado. Acrescentamos o tema do desmatamento com essa paixão mais asiática que africana de comercializar animais selvagens, vendidos como animais vivos, nesse caso, mantendo lado a lado com animais de outro tipo, e favorecendo a transmigração dos micróbios de um por outro. E, de fato, foi assim que a SARS começou no começo do ano 2000 na Ásia, e com origem desse tipo também temos que ver com o problema da ébola na África. Ou seja, para dizer que em todos esses meses que nós estamos contando os mortos pelo Covid, eu não vi e não li nenhum artigo que denuncie esse tema do desmatamento acelerado e da necessidade de reduzir ou de mudar o paradigma dessa invasão dos recursos naturais. Muito pelo contrário, quando vamos ver o debate atual, no caso brasileiro, com a ideia de reduzir os objetivos mesmo que o mesmo Bolsonaro tinha declarado, que já eram objetivos mínimos, essa ideia de liberar ainda mais área para o setor privado, dá para pensar que depois do Covid-19 vamos ter outro Covid em poucos anos que vem. Eu vou terminando recordando o que o Papa escreveu na Laudato Si, que nós estamos em presente duas crises separadas, uma ambiental e uma social, mas é uma crise única e complexa, o que nos obriga, todos nós, a analisar, aprender a analisar sistemas, e não somente elementos individuais. É bom ter especialista nos elementos individuais da agricultura, do tema ambiental ou genético, mas é fundamental ter uma capacidade, uma visão mais abrangente para colocar esse conhecimento mais específico dentro de uma teoria do que está acontecendo no nível mundial. É o que eu disse na primeira sessão, no começo, que a coisa que eu coloquei à disposição de você, que são 30 anos de experiência com a FAO, não pretende ser a verdade, mas sim pretende ser uma reconstrução coerente do que eu vi, do que eu li, das falas que teve, do encontro com as pessoas, agricultores, políticos, etc. Eu coloquei à disposição de vocês os 30 anos, dentro do blog, já tem um resumo das primeiras duas sessões em português. A partir da segunda-feira, vão ter um resumo também dessa sessão à disposição em português para vocês. Mas o ponto que quero recordar para vocês é a importância de esse esforço complicado, que para mim também levou décadas, de compreensão dessa complexidade. E no momento que você vai pensar, mas o que eu individualmente posso fazer frente a uma coisa tão complexa, eu quero terminar lembrando uma frase do meu amigo Pepe Esquinas. Para alguém que pensa, você aí, que é muito pequeno para causar impacto, talvez nunca tenha dormido com um mosquito dentro do quarto. Todos podemos ter essa capacidade de impactar, mas é fundamental que nossa ação seja, como vocês já estão fazendo, eu vou repetindo para vocês, que seja uma ação coletiva. Tem que se organizar com especialistas nos vários temas, mas a construção de um coletivo e depois de articulação política fora dos elementos mais amigos é fundamental para construir uma narrativa que seja diferente, mas uma narrativa que tem que ser científica, que tem que ser coerente e que uma narrativa que seja fácil de compreensão também para não especialistas. O que eu estou fazendo praticamente nessa parte da minha vida é exatamente isso. Tomar temas complexos e tratar de fazer eles pré-digerir, de fato, para que seja mais fácil para vocês todos. E termino aqui. Muito obrigado. Paulo, muito
obrigada por essa explanação. É um privilégio ter você conosco. Que maravilha, que riqueza. Eu agradeço muito pelas palavras. Vou abrir, então, agora para perguntas. A primeira pergunta que nós vamos fazer é do Ariel, que é um jovem da Economia de Francisco. Ariel, se você puder falar conosco. Perfeito. Bom dia, pessoal. Obrigado, Paula, da sua apresentação, sempre muito inspiradora e traz bastante coisa para a gente. Eu tomei algumas notas aqui durante a apresentação, né, e antes de fazer minha pergunta, você trouxe no finalzinho agora falando das mudanças ambientais, né, de desmatamento relacionado ao Covid, né? E aqui no Brasil a gente tem a pesquisadora Ana Lúcia Tourinho, que ela traz exatamente isso já há alguns anos atrás, né, mostrando que a pressão ambiental causada pelo desmatamento na Amazônia, ela estava aumentando em muito a proliferação de morcegos, e nesses morcegos foram encontrados centenas de vírus do SARS, né? E ela já apontava alguns anos atrás que também, né, igual o pessoal já apontava que poderia ter vindo da China mesmo, uma pandemia, né? Então é interessante ver que realmente são poucos, né? Foi a única que eu tive notícia até hoje. E sobre essa apresentação, né, eu vejo duas coisas principais, pelo menos da discussão que a gente tem aqui no Brasil, com o CGEM também, né? Então, o que eu vejo de problema são as sementes e os produtos finais, né? Então, as sementes como material genético e os produtos finais em si, que estão muito ligados ao conhecimento tradicional associado, CTA, né? E hoje no Brasil, né, até acho que um pouquinho do que o André trouxe numa das perguntas dele também, eu vejo com bons olhos, mas vejo com uma certa preocupação também os guardiões de sementes e as feiras de sementes, né? Por questão de eles terem resistência, né? Então eles são bancos genéticos locais da tradição, e também as feiras de sementes, que são atividades que já aconteciam muito antigamente, hoje estão bem populares, para trocar germoplasma, né? Então eu vejo isso como uma resistência, mas eu vejo isso como uma cautela de que existe uma possível criminalização disso, né? Ou o que dá legitimidade nisso, né? Se o protocolo de Nagoya também vai nesse sentido. A gente tem hoje a Carta do Belém mais 30 também, que foi escrita 2 anos atrás, que traz um pouco disso, né? Essa questão tanto do conhecimento tradicional associado, dos recursos genéticos. Acho que é isso. André e Amanda, eu sugiro de deixar mais pessoas se manifestando, para não fazer um a um, porque o risco é que depois de não ter tempo para todos, né? Mas concordo perfeitamente. De fato, o ponto-chave é que os problemas que nós estamos vivendo hoje foram construídos a partir de 40, 50 anos atrás. E a dominação, todo o centro de poder já é evidente desde muitos anos. Seja dentro da FAO, no Códex Alimentários, quem define, de fato, que tomate você pode comer hoje em dia não é você, produtor, mas, de fato, é quem definiu dentro do Códex quais são as características para definir o que é uma tomate. A Food and Drug Administration é a agência das Nações Unidas, de Estados Unidos, que controla dos setores-chave do Códex Alimentários. Agora, o ataque está chegando ao centro de pesquisa, mas, de fato, a privatização da pesquisa na agricultura foi já feito, assim como coisa que lembramos nas outras sessões anteriores, essa redução progressiva dessa diversidade de variedade para o fim da indústria. É sempre apresentado como ter um produto final que seja mais barato para o consumidor, ou seja, ele está se preocupando com nossa saúde, com nossa vivência, e, de fato, estão reduzindo essa biodiversidade para seus benefícios próprios. E, de fato, hoje em dia, atacar
toda essa complexidade, evidentemente que é muito difícil. É evidente que nós, na nossa vida, não vamos provavelmente a ver resultados dessa magnitude. Mas é um combate que nós temos que começar a organizar, planteando o conhecimento necessário desse mundo, o conhecimento geral, histórico, conhecimento específico, e como apoiar iniciativas locais, que existem, são muitas no mundo inteiro, e essa necessidade de facilitar essa troca entre quem é mais pessoal de campo, é mais camponês que não tem feito doutorado, mestrado, e os jovens, como muito desse grupo brasileiro, que tem PhD, que tem master, etc, etc. Quer dizer, como reduzir esse digital divide também dentro do nosso grupo? Porque a força nossa é oriunda do conhecimento local, não é oriunda do conhecimento nas universidades. Assim que é fundamental ter essa paciência, essa visão de largo prazo nessa construção, na batalha que vai ser para muitas décadas, de fato. Mas vamos ver mais pessoas. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para a Belni, que está aqui conosco. Eu queria lhe apresentar outra pessoa, uma pessoa que vai lutar também no futuro, que é meu neto Marco. Ele vai dormir aqui ao meu lado. Vai, Lilian. Desculpa. Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo bem? Então, eu sou a Belni, eu estou morando aqui em Florianópolis, atualmente sou gaúcha do Rio Grande do Sul. Eu faço mestrado em agroecossistemas, na área de agroecologia, e atualmente eu pesquiso sobre etologia e bem-estar animal. Eu sou formada em medicina veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, pelo programa do PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Então, eu sou da segunda turma, estamos em 4 turmas agora. Eu sou formada na segunda turma, me formei em 2018. Então, eu quero agradecer pelo convite, falar que eu aprendi muita coisa nesse pouco tempo que a gente está conversando. E muitas dos meus questionamentos o professor respondeu. E eu gostaria de saber, assim, como pesquisador, estando dentro da universidade hoje, o que a gente pode fazer para auxiliar o produtor que está lá no campo trabalhando. Eu tenho essa experiência de campo, eu fiz o curso técnico tradicional, depois eu fiz o curso de medicina veterinária. Ele é como o professor explicou, ele está trabalhando levando em conta o que o modelo capitalista quer. Ele não quer resolver o problema, ele quer ir trabalhando, continuar vendendo, e a gente tem uma formação específica. No meu mestrado, eu tive essa visão mais holística, assim, de a gente se formar com interdisciplinariedade. Que é isso que eu tenho observado atualmente, que compõe toda a nossa natureza, nosso planeta. A gente faz parte de um sistema complexo. E como que nós, como sujeitos, a gente pode enxergar que a gente foi manipulado desde a nossa formação básica para enxergar especificamente. Como que a gente pode enxergar mais de forma holística, trabalhar com os agricultores, as pessoas que trabalham no nosso dia a dia, conversar com eles sobre esse tema, que tem uma frase que eu guardei de um professor, o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado, que ele nos deixou algum tempo atrás, agora faleceu. Ele trabalha com pastoreio racional vazão no Brasil, e ele comentou conosco certa vez para a gente não se deixar seduzir pelo sistema, que infelizmente os cursos das agrárias, eles acabam formando um profissional e ele vai servir de um robô para a indústria, ele só vai cumprir protocolos e vender pacotes. E hoje a gente tem a agroecologia, eu acredito que eu não diria um modelo, mas uma oportunidade que a gente tem de melhorar a nossa produção. Só que a gente tem muitas dificuldades, porque eu tenho uma propriedade que trabalha com agroecologia, ela tem uma diversificação tão grande que nós, como pesquisadores,
a gente tem dificuldade de trabalhar com o específico. Como que a gente vai trabalhar com a diversidade dentro dos pequenos modelos, as pequenas unidades de produção? E o professor, ele está numa organização muito importante, que é muito mal vista. Eu tenho conversado com muita gente e o pessoal se deixa iludir pela mídia. Ah, que esses dados são comprados, que a FAO está fazendo alguma coisa com o mercado, que é como a situação do coronavírus hoje. Essa nossa palestra foi super importante para o pessoal entender o que a gente está causando na natureza e desequilibrando o nosso sistema. Então, eu gostaria que o professor desse um apoio para nós como jovens, que eu sei que a gente que vai ajudar a melhorar um pouco o nosso meio ambiente, a nossa vida aqui para as futuras gerações. Muito obrigada. Bem, vou responder já, porque é uma questão chave. Eu também sou filho de uma universidade na Itália, uma universidade agrária manipuladora, onde o que eu aprendi foi a agricultura moderna. O que não aprendi é a existência de uma história agrária anterior, e não aprendi a existência das pessoas que sabem do seu relacionamento com os recursos naturais, com a terra, com as sementes, etc, etc. Levou um tempo, muitas décadas, para me limpar dessa manipulação. A sorte foi que eu depois, na França, encontrei pessoas diferentes, com quem comecei a estudar uma abordagem tipo sistêmico, de sistemas agrários, baseado muito na história, etc., que depois introduzimos no Brasil a partir do ano 92. Uma coisa que nunca teve no grupo que eu liderei, eu participei nos meus 30 anos de FAO, com projeto, com ONG, etc., etc., foi uma coisa que você tem no seu grupo. Você tem um filósofo, tem um Andrei, que é chave para entender que não estamos falando de agricultura. Estamos falando de pessoas, de atitudes humanas, de voltar a aceitar, de praticar a humildade que nós estamos lembrando lá do Francisco de Assis, mas de fato na nossa vida técnica temos que aprender a fazer a mesma coisa, ou seja, a fonte principal de nosso conhecimento de fato é indireta, porque é através do contato permanente com as agricultoras, agricultores, com a comunidade indígena, etc, etc, porque são eles que estão vivenciando. Parte deles também já foram manipulados, transformados em uma coisa diferente, ou seja, em operadores, em implementadores de decisões de semente decidida por a Syngenta, Monsanto, etc, etc. Mas nós temos que aprender como separar e voltar a nos reencontrar com pessoas que legitimamente têm feito esse trabalho de relacionar os seres humanos com a natureza. E quem mais que um filósofo pode nos ajudar nesse exercício de limpeza interna? A partir de lá, tudo o que você está perguntando vai encontrar resposta, porque de fato você já tem dentro de si a resposta, e quanto mais vai voltar a fazer esse caminho de procura dos demais, a partir na atitude de humildade, que não significa não ter ambição. Nós temos a ambição de mudar o mundo, mas juntos. Mas para lutar para cima, precisamos também ter raízes muito fortes. E as raízes têm que partir não somente de um conhecimento técnico. É importante, mas não é suficiente. Professor, agora temos a pergunta do Paulo, do Resistentes também, por favor. Obrigado, Amanda. Obrigado, Belni, sua pergunta inspiradora. Adorei ouvir a resposta do Paulo e até me fez uma outra reflexão, se ele achar que cabe, né? O que ele espera daqui 10, 20 anos, né? Dentro dessa perspectiva histórica, porque você fez uma regressão aí, voltando para Rio 92, e mostrou tudo isso que aconteceu, e aí coloco a questão para os dias de hoje, né? Então a gente tem o futuro, como a Belni mesmo colocou, e você fez a reflexão, trazendo o Andrei, né, como um filósofo que faz a gente fazer essa reflexão. Parabéns, Andrei, obrigado por trazer todos nós aqui.
E queria, então, deixar outras duas perguntas muito rápidas, né? A questão da Amazônia, as queimadas da Amazônia, como o comprometimento, né, desse conhecimento biológico, farmacêutico, fitoterápico que existe para a humanidade, essa é uma questão. E lembrando que nós também trouxemos o Leonardo Boff para fazer um diálogo conosco, com jovens aqui da Articulação de Economia de Francisco e Clara, e ele fala The Biggest One, que é um vírus ainda mais letal, mais perigoso, e você falando sobre essa questão aí da ameaça que existe, você mesmo citou na parte final. Então, essas são as minhas considerações, agradecendo e pedindo assim um respeito imenso a cada um que nos assiste, que está aqui compartilhando esse conhecimento maravilhoso que você nos traz. Muito obrigado. Bom, Paulo, você quer responder agora ou a gente faz um bloco de perguntas? Eu passo então a palavra para o Haroldo, que está aqui conosco. Bem, bom dia a todos. A pergunta que eu queria colocar, eu atuo na empresa de pesquisa agropecuária, EPAG de Santa Catarina, sul do Brasil. E com o advento da Lei de Proteção de Cultivares, houve uma crescente, o Estado como um todo perdeu a questão das sementes, né, do melhoramento genético, perdeu espaço nessa área de sementes, principalmente soja e milho, para grandes empresas, né, conforme já foi colocado, e como são investimentos, ainda mais com o advento da transgenia, né, os transgênicos, com investimentos bastante elevados, o Estado como um todo, né, a Embrapa, perdeu muito espaço nessa área de sementes, milho e soja em especial. Então, até porque são investimentos muito grandes, né? Então, como inserir, né? Voltar a inserir, a EPAG, que eu atuo, ela tem um programa de melhoramento de milho, variedade, né, para pequenos produtores, mas a questão do marketing, a questão esse espaço, né, que o Estado ainda é bem pequeno, e talvez seria interessante, né, esse apoio, ver formas de financiamento para esses programas de melhoramento genético, principalmente em culturas alimentares, como feijão, milho, variedade, arroz. Ainda o Estado mantém, né, algumas empresas nacionais mantêm essa questão da proteção de cultivares, ou tem a genética sob seu domínio, mas e várias outras culturas de hortaliças também, muitas espécies, as empresas, né, nós dependemos de sementes que vêm e da genética vem do exterior. Então, como manter esse nível de investimentos, né, e ter essa presença de algumas empresas nacionais nessas áreas de tecnologia, de melhoramento vegetal, principalmente para a produção de sementes para a agricultura familiar. Nós temos... Perdão, Haroldo. Nós temos também uma pergunta lá do Facebook da professora Ângela. Ela pergunta: na opinião do professor Paulo, há como reverter esse sistema sem uma revolução? Ou mesmo com uma revolução, isso não seria mais possível? Também uma pergunta do Frei Laércio, vou abrir para ele, e da comunidade Padre Josino. Bom dia, Paulo. Bom dia, grupo. Então é o seguinte, né? O Paulo falou em vários momentos aí de o Deus de mercado, né? No início, depois falou da religião dos serviços ecossistêmicos. E aí, com esse olhar teológico, né? Quando a gente fala o Deus mercado, os mitos, os ídolos exigem sacrifícios, né? Os deuses, mitos, ídolos exigem sacrifícios. E nós estamos acompanhando, né, o Deus Mercado, aqui no Brasil já vai chegar nesse final de semana 100 mil vítimas do Covid, porque a economia não pode parar. E alguns têm que morrer mesmo, né? Por outro lado, também aqui no Brasil, devastação da Amazônia, né, porque exige sacrifício, não pode parar. E aí tem falácias também, né, na questão, né, da Amazônia, que vai alimentar o Brasil, e assim por diante, que a gente não sabe. Eu falo aqui de um assentamento, numa comunidade Padre Josino. Então, Paulo,
esse Deus mercado, que exige sacrifício, que exige mortes, que exige também o sacrifício da natureza. Por um lado, todo mito, todo ídolo tem pés de barro, pés frágeis, mas está difícil de encontrar esses pés frágeis do Deus mercado e dessas religiões de serviços do ecossistema. Obrigado. Bom, para fechar esse bloco, eu passo a palavra para o Felipe. Bom dia, pessoal. Eu acabei tendo que mudar aqui, mas eu fiz a pergunta sobre a questão dos movimentos que têm surgido no sul global, né, que é nessa lógica da decolonialidade, né, descolonização do pensamento, que é uma contranarrativa, né, desse pensamento que quer se universalizar, né, e aí quer tornar toda a sociedade de forma capitalista, neoliberal, né? E aí eu queria ouvir do professor o que ele acha, o que ele tem a dizer com isso e também o quanto que esses movimentos vão de encontro a isso, né? Hoje, por exemplo, assim, claro, toda essa fala aqui, ela de certa forma, ela é também um movimento de descolonização do nosso pensamento, né? Mas o que mais que a gente poderia também trazer presente, né? A Bárbara também pediu para fazer uma pergunta. A minha pergunta tem tudo a ver com isso que está todo mundo falando, né? Uma indagação mesmo, assim, como a gente enfrentar um inimigo tão potente, né? Como encontrar esses pés de barro aí, como o Frei Laércio falou, porque nos movimentos, né, das comunidades, movimento indígena e tal, tem muito a busca pela agroecologia como modelo de organização social e o bem viver. Então, como existe esperança, assim, para a gente realmente conseguir alcançar esse movimento do bem viver, da agroecologia como modelo de organização social frente a um inimigo tão potente, tão poderoso, com armas tão destruidoras, devastadoras, será que vai dar tempo, né? Eu vejo, assim, quando eu vou na cidade, eu vejo que o que mais cresce são as drogarias, né? E as academias. São verdadeiros impérios, assim, quando eu vou numa cidade, né? Que eu moro aqui bem no mato, eu fico, assim, sempre chocada, porque a cada 6 meses eu vou na capital visitar minha família e a cada 6 meses aumenta tanto em quantidade também como tamanho, são verdadeiros impérios, assim, as academias e as drogarias. E aí ao mesmo tempo eu participo dos movimentos de base, a agricultura, comunidades indígenas. E aí, gente, como que é isso? Como a gente tem esperança? Eu tenho 3 filhos também, eu quero que eles tenham esperança. Vou tratar de partilhar algumas considerações, porque, primeiro, evidentemente, que eu não posso ter respostas mágicas, mas volto sobre a questão do tempo histórico. Hoje em dia, você está acontecendo, agora que eu tenho 60 anos, é que tenho um pouco uma visão razoavelmente completa dos grandes mecanismos. Mas foram mais de 30 anos de trabalho concreto, tanto no campo, como de pesquisa, como de contato político, etc, etc. Quando eu comecei, quando terminei a universidade lá na Itália, com 25 anos, de fato, nem tinha ideia de que mundo estava vivendo e o problema estava confrontando-me dentro no mundo agrário. Assim que foi uma construção progressiva. Hoje em dia é fácil para mim lhe contar essa complexidade, mas pelo menos vamos ver o lado positivo disso, é que você pode partir hoje em dia com uma base que não tínhamos nos 30 anos atrás. Ou seja, você pode partir, tem uma ideia
razoável do que está acontecendo nesses grandes momentos. É uma ideia que, como já disse nas outras sessões anteriores, os principais partidos políticos progressistas dos países que eu conheço, ou frequentei, de fato ainda não conseguem ter. O que significa, na prática, que vai ser preciso também de criar uma capacidade não somente de compreensão, mas também de ação política, dentro dos movimentos dos partidos que você pode reconhecer como legítimo nisso. E vai levar um tempo. Eu sou muito orgulhoso do feito que quando comecei a trabalhar no Centro de Inversão, no Centro de Desenvolvimento da OCDE, porque eu quero lembrar sempre, como fiz a Lília no começo, que foi lá que eu comecei a trabalhar a minha vida profissional. Porque me encontrei com uma mulher do Barbados que, no mundo de economistas neoliberais, como era naquela época na OCDE, era a primeira que tratava, socióloga, de colocar o tema das mulheres em desenvolvimento, Women in Development. É uma coisa que para mim era totalmente nova, né? Não tinha nem ideia de fato disso. E graças a esse empurrão que ela me deu no começo, falando realmente de 86, 87, de fato comecei a me sensibilizar com os temas. Agora, conseguimos, em alguns países, traduzir essa sensibilização em política, para reconhecer os direitos das mulheres à terra, e também conseguir convencer minha filha que o combate para a igualdade de gênero é um combate necessário na vida inteira. E hoje em dia ela acaba de ser nomeada conselheira da ministra francesa na questão de gênero. Ou seja, eu vou ter na família alguém que vai continuar por os próximos 30 anos esse tipo de combate. E já tenho um neto lá que vocês viram, o Marco, que com certeza vai também continuar essa luta. Porque as forças são, quer dizer, a realidade, como diria o Gramsci, o otimismo da vontade. Bom, a realidade é muito triste, que a simetria de poder hoje em dia é muito grande. Nós não temos capacidade para enfrentar o conjunto de desafios que são colocados perante da humanidade em nome do Deus mercado, do lucro financeiro, fundamentalmente. Nem sequer o Covid é suficiente para convencer o pessoal lá acima, não falo nem de presidente, mas dos homens da finança mundial, de mudar de paradigma. Assim que temos que ter um otimismo que seja um otimismo da juventude, da vontade perante todas as dificuldades de continuar uma luta que, como diria, não sei quem colocou essa pergunta, se é possível reverter esse sistema sem uma revolução. Não, é preciso fazer uma revolução, porque é, de fato, uma revolução que já está inscrita na Laudato Si. Hoje, estamos constrangidos em um mundo que pretende dominar os recursos naturais em nome do lucro. Esse Dio mercado, que não é um Dio religioso, é um Deus pessoal para fazer benefícios individuais. Nós precisamos construir um paradigma que seja o oposto disso. Paradigma que seja respeito, a procura de equilíbrio, e a partir de lá, com base na humildade e na curiosidade. Saber que, de fato, mais vamos conhecendo, mais desconhecemos coisas. Isso vai ser uma revolução. Mas a sorte é que hoje você tem, que eu não tinha 30 anos atrás, esse conhecimento, um documento que é um documento programático, como a Laudato Si, que ninguém tinha escrito antes. E vai ser um documento que vai ser tão importante no futuro como foi o Capital do Marx, para se entender. E por isso que, não esquece que o Marx nasceu filósofo, você tem pessoas que podem lhe ajudar a pensar essa coisa, não somente em fazer. E significa a necessidade para poder chegar até, como dizia o Haroldo no começo, para poder manter
indústria de sementes nacionais. O ponto é que precisamos reverter a narração, a narrativa, em torno do que é a agricultura camponesa. Quando mesmo meus colegas progressistas dentro da FAO me falam que a agricultura familiar é agricultura camponesa, e o camponês é o pequeno agricultor, que significa... Bom, é bom para fazer um filme, um documental, mas isso não é importante mundialmente. Significa que você já interiorizou essa ideia que existem aqueles que são os agricultores importantes e depois tem os outros. Nós precisamos, na nossa cabeça, reverter esse processo, construir uma narrativa que seja baseada na realidade, né? Não é milho e feijão como comida de pobre. Hoje em dia, o milho, você um dia tem a possibilidade de vir na minha terra, no nordeste da Itália, tem milho que é muito importante pela quantidade de beta-carotene que tem, que são velhas variedades do século passado. Ou seja, esse papel que nos 2001, meu amigo Pepe Esquinas conseguiu colocar dentro do Tratado do Recurso Fitogenético, ou seja, que os agricultores são aqueles que conservam, que mantêm, que melhoram. Esse deveria ser base de nossa, entre aspas, religião da vida. Mas a dificuldade em tudo isso, que eu frequentei o movimento em particular do Sem Terra e na Via Camponesa Mundial durante mais de 20 anos, estou dando conta que a lógica de poder, no fim, é sempre a mesma. Ou seja, você parte nas boas intenções, mas, pouco a pouco, quando vê que outro movimento vai aparecendo ao lado, você tem um movimento, o MST, mais conhecido no nordeste lá do país, o MLST, e depois tantos outros micro movimentos camponeses, mais de esquerda, mais marxista-leninista, mais isso, outro, etc. E, de fato, não se falam entre eles. É a mesma lógica de poder. Agora, o setor empresarial, financeiro, ele pode se dar o luxo mesmo de brigar entre eles, porque tem um objetivo comum que é o lucro financeiro. Nós não podemos nos dar o luxo de brigar entre nós. Nós precisamos de ir construindo alianças. E significa esse caminho até pessoas que pensam de maneira diferente de nós. Não temos que abrir portas, não fechar para falar entre pessoas convencidas. Temos que ir a falar com pessoas que não estão convencidas. E fazer um esforço de simplificar. Não, nós temos uma expressão em italiano que dizer fala como você come, ou seja, não esquecer a nossa origem, porque nossos antepassados eram todos agricultores, pobres. Hoje em dia somos eventualmente mais ricos, somos a classe média, somos urbanos, somos outra coisa, mas nossa origem vem de lá. E nosso conhecimento tem que não pode desaparecer, porque no momento que nós perdemos essas raízes, a ideia básica da Laudato Si, que é de conviver pacificamente com a natureza, respeitando o feito que a natureza estava lá antes de nós. Se nós não lembramos em cada instante de nossa vida essa origem, não vamos poder depois lutar realmente. E construir uma narrativa significa dentro dos mídias, significa dentro do canal resistente, dentro de qualquer possibilidade de fala pública com seus professores, etc. Mas tem que construir argumentos coerentes, porque acho que foi ou a Lilian ou a Leg me dizia que tem professores da economia agrária na universidade que questionam a importância da agricultura familiar. Agora, mesmo a FAO, que não é uma organização de esquerda, considera que os 70% da comida mundial é feita pelos pequenos agricultores familiares. Assim que não é somente um problema de ganhar espaço dentro do Congresso, mas também dentro dos seus espaços universitários, dentro de sua casa, dentro dos seus vizinhos. Construir uma narrativa porque é fundamental para poder chegar um dia a ter, no orçamento geral da nação, mais recursos para o setor agrícola e depois, dentro do mundo agrícola, que não seja para o Ministério da Agricultura, como sempre foi no Brasil, mas dinheiro que possa ir
no que foi a SAF, na Secretaria da Agricultura Familiar, o que implica como derrotar o Bolsonaro, mas como construir uma alternativa. Não é suficiente de ter inimigos, nós precisamos construir aliados, construir uma base sólida e depois ter pessoas. Hoje em dia, a minha impressão é que seja no Brasil, seja na Itália, na França, nós temos preocupação crescente cada dia mais. Não temos uma visão clara do mundo que queremos. Temos claro em contra de alguém. Queremos combater uma coisa mas quando passar a fase de construção de uma agenda política é muito mais complicado. Agora, a triste realidade é que pessoas de minha idade que chegam sempre aos 60 dizendo, bom, esperamos que com vocês jovens seja possível mudar. Bom, eu posso, por meu lado pequeno, manter minha vontade de participar, de ajudar, mas evidentemente que também é um problema de cada um de vocês individualmente e como coletivo. Eu vi muitos dos meus colegas jovens, quando estudamos lá na França, abordagem sistêmica, desenvolvimento, subdesenvolvimento, depois, por volta dos 40, 50 anos, sumir para fazer outras coisas, porque achavam que já tinha feito o que ele podia fazer, que esse mundo não vai mudar. Bom, eu disse na primeira sessão, temos que aprender a dosar nossa energia, porque vai ser a vida inteira que nós vamos ter que lutar. Mas temos que construir um frame analítico, e depois temos que ir procurando quem pode nos ajudar. Foi interessante o Paulo do canal Resistente no começo, na preparação do evento, quando dizia que é preciso ter profissionais na comunicação. E é verdade. Hoje em dia, se queremos construir uma narrativa diferente, que não seja uma narrativa ideológica, mas com base, será acusada de ser ideológica, mas com base séria, precisamos também de profissionistas do mundo da comunicação, porque nós não somos comunicadores. Nós estamos falando com o nosso coração, com nossa experiência, partilhamos, mas somos todas pessoas procurando entender o que está acontecendo. Bom, Paulo, agora, para fechar as últimas perguntas que nos enviaram, eu vou ler, já que primeiro a pergunta do Pietro em relação se a reforma tributária, repensar o ITR, poderia ser um caminho para a desconcentração do capital como forma de confrontar esse neocolonialismo. Se ela poderia servir como uma tática mais pragmática e crítica para provocar uma fissura no bloco no poder. A segunda pergunta é se, em relação às bibliotecas open source, hoje a gente tem a questão do conhecimento está cada vez mais disponível, mas, ao mesmo tempo, ele sempre volta a ser produzido pelos mesmos países, a inovação segue sendo produzida pelos mesmos países. Qual é a razão disso e o que fazer a respeito? E, bom, fazendo essas duas últimas perguntas, eu passo para tu responder e já fazer as considerações finais, para a gente já ir encaminhando, já que já é 5 para meio-dia. Não entendi bem a primeira, mas aproveito para responder a segunda. Uma parte de mim aceita o que acaba de ser dito, seja que muitas das novidades são produzidas no mundo, vamos dizer, no norte, para fazer simples. Mas isso também é interiorizar essa dominação do norte com respeito ao sul. Ou seja, se nós estamos convencidos que os agricultores todos os dias estão mantendo, conservando e melhorando, não podemos aceitar de dizer que todas as novidades vêm do norte. Porque é o discurso que a indústria quer colocar dentro da nossa cabeça, que somente na passagem do campo para o laboratório vai se construindo a novidade. E no momento que nós aceitamos isso, vamos aceitar implicitamente o feito que isso tem um custo e que é necessário proteger quem fez esse trabalho, seja patentar, etc, etc, etc.
estamos nos alejando completamente da origem. Por isso que, repito, temos que fazer um exercício realmente interno nosso para limpar nosso vocabulário, que é um vocabulário que é oriundo de conceitos que foram colocados dentro da nossa cabeça durante muitos anos. Se nós partimos para um combate convencidos que tudo que é moderno é melhor do que é tradicional, que os laboratórios fazem coisas mais limpas, melhores que aquele que fazem os camponeses, melhor terminar aqui e vamos para a praia, né? A construção da economia do futuro passa muito para a reconstrução desse pensamento. Que seja também necessário de dar batalha dentro do laboratório, com certeza, mas é como criar uma equipe de futebol de seu bairro e pensar que vai jogar a Copa Libertadores amanhã. Não vai ser assim. Primeiro, temos que construir localmente e visibilizar todos aqueles trabalhos de melhoria que as comunidades camponesas estão fazendo no mundo inteiro. Porque, de fato, fazer respeitar tratados internacionais que existem e que foram já assinados, como o caso do Tratado de 2001. O que significa que temos que passar para vocês, nas próximas eleições, tem que ter um papel que não se limita ao dia que vai botar o voto eletrônico ou manual, mas tem que antecipar, porque de fato quem pode fazer depois pressão política serão deputados, senadores, etc, etc. E é fundamental chegar a preparar o que seja um dia eleito prefeito ou senador ou o que seja, pessoas que têm essa capacidade de compreensão e de ação. Foi possível introduzir o tema da agricultura familiar de maneira forte nos anos Lula, porque dos homens do nosso consultor era um homem, vizinho, amigo íntimo do Lula, e, por outro lado, era amigo consultor-chave nosso, o Walter Bianchini, né? Nós fizemos um trabalho de base e depois ele foi quem fez a passagem política. Hoje, minha mensagem para você é dizer, se nós pretendemos ir a mudar políticas regionais, nacionais e internacionais, precisamos de ir preparando o chão para que alguém depois possa ir subindo. E o dia que chegaremos lá acima, que vocês chegarão lá acima, será possível, a nível internacional, pedir que o tratado que fala do direito dos agricultores ao material genético, o direito das mulheres à terra, etc., etc., seja respeitado. São um mecanismo muito pesado, muito longo, de fato. Mas não podemos pensar em uma revolução que vai ser militar. Não existe. Quem faz revoluções militares são os militares, e são fascistas. Nós não somos fascistas, somos muito pelo contrário. Lília, você pode me lembrar a primeira pergunta, porque não entendi bem. Só um segundo. Aqui. A primeira pergunta é em relação à reforma tributária e a questão do ITR. Se uma reforma tributária, se repensar a forma que o ITR se dá, poderia ser uma forma de lidar com a concentração de capital e se possivelmente, daí a segunda parte se poderia vir a ser uma tática mais pragmática e crítica para provocar uma fissura no bloco que está no poder. Agradeço a pergunta, mas isso implica que você acha que eu tenho um conhecimento muito detalhado da vida interna do Brasil. Nós tocamos o tema da UTR no programa que tivemos nos anos 90, assim que eu posso ver se ainda consigo encontrar o documento que tínhamos preparado na época, mas que seja o UTR, que seja o tema dos impostos, não é o ponto-chave onde você pode atacar o capital. Mas o capital já é suficiente ver na Europa que acontece, né? Que todas as principais
de empresa, seja o Big Data, o Google ou a Fiat, etc., vão se instalar nos países onde pagam menos. E são aqueles países, como foi o caso lá no Luxemburgo, que depois elegeram o presidente da Comissão Europeia. Assim que a força, o poder que tem esse capital é enorme. Pensar de conseguir ganhar uma batalha no tema dos impostos, francamente, como foi o caso da tax robbing nas transações financeiras, mesmo com apoio na parte da elite democrática americana, não foi possível. Continua sendo no debate aqui na Europa, mas não passa. Imagina a força que seria necessária para chegar lá. Mas é importante pensar, como você acaba de colocar, tanto em tática como em estratégia. Porque nós precisamos de ter uma estratégia de mediano e largo prazo, mas também precisamos de uma tática muito mais concreta. No caso nosso, quando começamos a trabalhar no 92 no Moçambique, depois da assinatura dos acordos de paz, começamos aproveitando da fraqueza do governo para abrir essa discussão em torno de uma nova política fundiária. E o governo aceitou, e a FAO ganhou de credibilidade. Em 95 foi feita a nova política que reconheceu os direitos históricos do cidadão, homem e mulher moçambicana, à terra. Mas isso era um princípio, não era nada concreto. Assim que, a partir do princípio político, o tema foi como traduzir na prática. E foi nesse momento quando o governo, quando nós fizemos uma proposta ao governo de abrir a discussão também aos representantes das organizações camponesas. E o governo não queria. Achava que não, o que o país precisava era inversão, era inversionista estrangeiro, esse tipo de coisa, e não agricultura aí de pequena escala. Começaram os agricultores a botar areia dentro no reservatório das máquinas, dos desmatadores, etc. Ou seja, começaram a criar taticamente problema no dia a dia, na vida dessas empresas, até que foram mesmo empresários que dizeram, olha, provavelmente é mais razoável que ele participe na discussão que continuar dessa forma, porque nós temos problema no nosso cotidiano operativo. E, finalmente, com essa ação conjunta, universidade, ONG, FAO e interesses privados, foi possível abrir a discussão. Depois, foram anos de conversa. A sorte foi que foi um momento histórico de um governo fraco. Foi possível fazer uma lei da terra no Moçambique, que até hoje é uma das leis mais progressiva que existe. Mas era muito fraca no tema do gênero, por exemplo, porque até aquela época não tínhamos compreensão dessa complexidade. Assim que, anos depois, começamos outra ação de lobby para mudar. O que sempre diz, 50% é sorte, mas nós temos que estar preparados no momento histórico, quando acontece essa abertura, de ter uma estratégia, umas táticas e as forças concretas, pessoas organizadas e com alianças políticas. Individualmente, se você sai dessa conversa pensando que na sua própria organização, individualmente, você vai poder fazer a diferença, não. Você pode ajudar, mas é somente num difícil caminho de construir entre vocês. Você tem a resposta da pergunta que está me fazendo, não eu. Eu volto a repetir que vocês já têm todo lá dentro. Estou para repetir mais uma vez que é fundamental se lembrar que temos todos dentro, porque nós temos a convicção que é fundamental dar a mão aos outros para ir caminhar juntos, porque somente juntos poderemos fazer alguma coisa. Mas juntos não significa, não é uma ideia de paz somente. Precisamos entrar nos espaços de poder e disputar poder, evitando de cair no mesmo erro passado, de confundir a ética na política, de ter pessoal que mecanismo de transparência para evitar o fenômeno de corrupção que já você conheceu no seu país, que nós conhecemos a diário no nosso país.
seja, temos que construir instituições novas, mas isso é uma coisa que você pode fazer a partir do grupo Economia do Francisco e Clara. Não precisa refazer o mundo. Para chegar a refazer o mundo, tem que refazer as dinâmicas internas do seu próprio grupo, onde os filósofos tenham possibilidade de ser ouvidos quanto os especialistas em genética, em economia agrária, em finanças. Gratidão, Paulo Gropo, pela sua sabedoria e por nos convidar a buscarmos em nós mesmos a verdade, a solidariedade, o amor, a caminhada. Durante a nossa transmissão, nós recebemos uma notícia dura e triste, mas que nos move ainda mais a caminhar. Hoje faleceu o padre Pedro, Dom Pedro Casaldáliga, que descalço sobre terra vermelha veio lá da Espanha ao Brasil e foi bispo de São Félix do Araguaia, nascido em Barcelona em 16 de fevereiro de 1928, falecido hoje, 8 de agosto de 2020. Dom Pedro é um marco na luta pela terra, pela agroecologia, por uma agricultura que nasce do chão da vida dos pequenos. Não haveríamos como não orar com ele no final dessa webinar, porque nós acreditamos que depois daqui existe um além, né? Existe um lugar onde todos nós estaremos juntos. E ele escreveu um belíssimo poema que um colega nosso da Economia de Francisco e Clara, o Gabriel, nos recordou essa semana, que diz assim: o nome do poema, ele, um belíssimo poeta e cantador da caminhada, nos deixa hoje, sim, doloridos, mas esperançosos de que essa nossa luta, ela continua com as futuras e presentes gerações como o seu neto, Paulo. E essa esperança nós carregaremos conosco. E Dom Pedro nos disse assim: compadre Francisco, como vais de glória? E a comadre Clara, e a irmandade toda, nós aqui na terra vamos mal vivendo, que a cobiça é grande e o amor pequeno. O amor divino é muito pouco amado, é flor de uma noite o amor humano. Metade do mundo definha de fome, e a outra metade de medo da morte. A sábia loucura do Santo Evangelho tem poucos alunos que levam a sério. Senhora pobreza, perfeita alegria, andam mais nos livros que nas nossas vidas. Há muitos caminhos que levam a Roma. Belém e o Calvário saíram de rota. Nossa Madre Igreja melhorou de modo, mas tem muita cúria e carisma pouco. Frades e conventos criaram vergonha, mas é mais no jeito que por via nova. Muitos tecnocratas e poucos poetas, muitos doutrinários e menos profetas. Armas e aparelhos, trustes e escritórios planejam a história, manejam os povos. A mãe natureza chora poluída, no ar e nas águas, no céu e nas minas. Pássaros e flores morrem de amargura, e os lobos do espanto ganharam as ruas. Murchou o estandarte da antiga arrogância. São de ódio e lucro as nossas cruzadas. Sucedem-se as guerras e os tratados sobram. Sangue por petróleo os impérios trocam. O mundo é tão velho que, para ser novo, compadre Francisco, só fazendo outro. Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora venham dar um jeito nessa terra nossa, compadre Francisco, tu faz uma força, e a comadre Clara e a irmandade toda. Que nesse dia onde o coração de Dom Pedro se abre com milhares de nomes no Brasil e no mundo inteiro, nós sejamos parte dessa irmandade toda de Francisco e de Clara a caminho da terra sem males, que é o sonho de Deus que construímos juntos e que seguiremos construindo. Paulo, gratidão. Lilian, Amanda. Acho que podemos também dizer qual a nossa palavra de gratidão agora no fim desse momento. Gratidão. Gratidão. Eu quero, Paulo, se você gostaria de fazer algum comentário final, por favor. Você não sabe quanta energia me estão dando cada vez que temos esse tipo de conversas. Imagina, você pensa pelo contrário, sou eu estudando coisa para vocês, mas estou recebendo muito.
Fiquei impressionado naquele grupo aí de WhatsApp, quantidade de coisas que estão acontecendo, que você está acompanhando, promovendo, partilhando. É esperança, que foi o título do meu primeiro romance. Esperança não vai morrer nunca, mas somos nós que temos que botar gota de água cada dia para que essa flor, a flor da esperança, seja sempre conosco. Luta, a luta continua. A vitória não é certa, mas temos que lutar juntos, não individualmente. Nós estamos combatendo contra o individualismo. E não estamos combatendo em prol de um coletivismo da época passada. É que estamos partindo de um coletivismo dos seres humanos, dos únicos, dos últimos, mais recém-chegados nessa mãe terra. E aquele que deveria ser o primeiro em pedir permisso antes de fazer coisas, que não estão fazendo. Assim que eu confirmo quanto já disse, escrevi pelo André, pela Lilian, pela Helena, eu vou dar minha energia porque estou recebendo e fico à disposição para continuar esse tipo de conversa, seja formal ou informal, tanto faz. Se ainda tenho coisa que posso ajudar, faz favor, aqui estou. Muito obrigado, realmente. Eu quero, Lilian, por favor, suas palavras. Eu só gostaria, na verdade, de agradecer ao Paulo por estar conosco sempre e sempre muito disponível, e agradecer mais esse debate, mais essa contribuição, que está enriquecendo cada vez mais a nossa construção aqui. Tá bom. Frei, Laércio, quer uma sua palavrinha final? Obrigado, Paulo. Obrigado, grupo. E o Andrei também trazendo esse poema de Dom Pedro aí, fantástico, né, no dia da sua Páscoa, né, da sua ressurreição. E vamos lá. Marcou muito as falas do Paulo, mas essas falas finais aí também, né? Não vamos fazer sozinho, vamos fazer juntos, dialogando com a diversidade também, a pluralidade de pessoas e assim por diante. Vamos lá, força! Bacana. Tem Mulheres, meu neto que quer também aparecer um momento. Traz o Marcos aí. Os novos guerrilheiros revolucionários dessa luta, né? Que precisamos ser muito fortes. Como ele muito bem falou, oh, que bonito. Você viu que ele está de fralda branca e camisa vermelha, né? Ele já, nesse instante, já nasce... Lembrando, Descalço sobre a Terra Vermelha, né? De Dom Pedro Casaldáliga aqui, o cor vermelha representando o sangue da nossa vida. Por favor, Bárbara, Amanda, Belni, né? O comentário de vocês aqui, o adeus para cada um, descanso. Então, pessoal, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Foi uma manhã super produtiva para mim. E eu também me coloco à disposição. Eu não tenho muito tempo, mas assim que eu puder, eu posso contribuir ou participar também. É um vínculo que eu venho procurando há muito tempo. A gente precisa realmente, nós não tem como conseguir alguma coisa individualmente. Tudo na natureza é coletivo. Dentro do nosso corpo, uma célula não vive sem as outras, né? Os sistemas não vivem individualmente. Então, esse grupo, eu estava procurando um grupo assim, para a gente poder compartilhar ideias e a diferença que nos une, não são, a diferença tem que nos unir, não tem que nos separar, para que a gente possa contribuir o máximo possível para que a gente tenha um mundo melhor, não um mundo ruim como está hoje, né? Muito obrigada a todos e um bom dia, um bom final de semana. Gostaria de agradecer também ao Paulo, a todo mundo que esteve conosco. Participar desse evento está sendo transformador para mim, eu não canso de dizer isso, porque são tantas novas perspectivas que eu estou tendo
contato, igual essa perspectiva do Paulo, totalmente nova para mim. Então, sou muito grata por poder participar e por estar com vocês. Eu só tenho que agradecer por tudo. Espero que vocês tenham um bom final de semana. E é isso, estamos juntos na luta. Um abraço. Eu também, só tenho a agradecer, foi muito bom. Eu preciso sair porque tenho tarefas como avô para ir a limpar. Obrigada, Paulo. Foi muito bom, é muito bom estar com você. Você é inspirador, essa sua força, esse seu discurso resistência revolucionário inspira a gente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Eu agradeço a cada um e, olha, Dom Pedro, uma oração de cada um, né? Apertado o coração, mas com essa união que cada um deixou aqui, com essas palavras, Paulo, espero que essa energia, né, circule. E eu senti muitas sementes, né? Sementes espalhadas, vindo em todas as partes, né, da Europa, das Américas, na África, na Ásia, que essas sementes se espalhem e que dessa forma a gente faça essa coletiva, essa união que muito bem cada um de vocês colocou. Meu muito obrigado, carinhoso abraço, um excelente fim de semana a cada um de vocês nesse sábado, 8 de agosto de 2020, meio-dia 17. Parabéns a cada um que participou, conseguimos fazer nossa primeira transmissão. Vocês que fazem parte de Jovens de Francisco, vão fazer a próxima, e dessa forma criar a nossa narrativa histórica para todos nós. Um beijo a todos.